Super bomba para o Bolsonaro. Tudo que é ruim pode piorar para o ex-presidente agora com o vazamento de um áudio criminoso encontrado pela Polícia Federal. Uma conversa do Bolsonaro com o Alexandre Ramagem, gravada pelo próprio Ramagem, um áudio de mais de 1 hora de duração, no qual o Ramagem apresenta um plano para o Bolsonaro na tentativa de proteger o Flávio das investigações da rachadinha. E o pior para o Bolsonaro é que ele, Bolsonaro, deu o aval para o plano do Alexandre Ramagem. E o plano deu certo porque a investigação foi melada. Isso é uma clara obstrução da justiça. Como que os aliados do Bolsonaro vão defendê-lo dessa forma? Porque eles falam algo, cai uma prova indefensável. O que você acha desse áudio vazado? Mais coisa vai surgir para o Bolsonaro. Você quer a prisão dele? Se você curtiu esse vazamento, like no vídeo e se inscreva no canal. O áudio foi divulgado inicialmente, a notícia do áudio, pelo Aguirre Talento do UOL. E é um áudio assim comprometedor. Por que o Alexandre Ramagem gravou essa conversa com o Bolsonaro? Ninguém sabe, mas foi encontrado pela Polícia Federal no computador do Alexandre Ramagem uma conversa de 1 hora de duração do Ramagem com o Bolsonaro. Nessa conversa, o Ramagem apresenta um plano para o Bolsonaro que foi aprovado, teve o aval do próprio ex-presidente para blindar o Flávio Bolsonaro no inquérito das rachadinhas lá do Fabrício Queiroz. Esse caso das rachadinhas, ele é muito espinhoso, porque desde 2018 nós falamos aqui no canal. O problema não é a corrupção, mas sim a relação da família Bolsonaro com o crime organizado do Rio de Janeiro, com as milícias do Rio, porque 2 contas administradas pelo miliciano Adriano da Nóbrega eram abastecidas pelo dinheiro das rachadinhas via Fabrício Queiroz. E aí o Flávio Bolsonaro publica nas suas redes sociais: eu não tenho nada a ver com a BIM. Aí depois você ainda distorcer, falar de gabinete da ousadia. Para de conversa, ninguém falou que você tem relação com a BIM, Flávio. Você acha que a gente é tolo? O problema é que o seu pai deu aval para um plano para te blindar. E esse plano deu certo. Houve obstrução clara da justiça. Bolsonaro usou as estruturas da BIM para investigar podres dos investigadores do Flávio Bolsonaro. E qual foi o resultado disso? A investigação foi arquivada. Houve uma pressão tão forte, mas tão forte, que a investigação foi arquivada. Então deu certo o plano do Bolsonaro com Alexandre Ramagem. É mais uma frente de investigação que precisa ser tocada, que precisa ser conduzida. Porque, como eu falei, não era um crime do colarinho branco, as rachadinhas, era a relação da família Bolsonaro com a milícia do Rio de Janeiro. Nós poderíamos ter, a gente pode ter tido, na presidência da República, uma pessoa com relação direta com o crime organizado do Rio. Olha só que coisa mais grave que nós tivemos. Por isso, tanto medo assim da família Bolsonaro com o caso da rachadinha. Mais do que qualquer outro. E houve obstrução da justiça, porque o áudio está lá. O que o Flávio vai falar a respeito disso? O que o Carlos vai falar? O que o Eduardo? O que o próprio Bolsonaro? Não tem o que falar, é a voz do presidente. Foi pego pela Polícia Federal. O próprio Ramagem, gravou a conversa. Houve uso da estrutura da BIM para o benefício do próprio Bolsonaro. E esse caso, ele sintetiza muito bem todo o governo Bolsonaro e sintetiza também o 8 de janeiro. Porque a gente fala aqui há muito tempo. Bolsonaro comandou uma organização criminosa de dentro do Palácio do Planalto. Essa organização tinha núcleos de atuação. Núcleo das joias, núcleo do certificado de imunização, a BIM paralela, 8 de janeiro. E esses núcleos, algumas pessoas eram múltiplas, atuavam em diversos núcleos. Por exemplo, o Carlos Bolsonaro, ele estava no núcleo das milícias digitais. Não necessariamente ele atuava também no núcleo do 8 de janeiro, ou no núcleo das joias. Mas o Mauro Cid, sim. Era usada a estrutura do Estado para atacar o próprio Estado. Bolsonaro sempre fez isso. Bolsonaro usou o Ministério da Saúde para atacar o Ministério da Saúde, na época da pandemia. E esse modus operandi de pressionar, de escrafunchar até achar podres para se auto-beneficiar, foi feito também depois da derrota para o Lula. Porque qual era o objetivo da minuta golpista? Qual era o objetivo da invasão nos servidores do TSE com o Walter Delgatti? Era encontrar conversas que pudessem comprometer o TSE ou o Alexandre de Moraes. Por isso que Delgatti invadiu os e-mails do Alexandre de Moraes.
Por isso que a minuta golpista previa intervenção no TSE e não no STF, porque eles queriam quebrar os sigilos telefônicos e telemáticos do Alexandre de Moraes para encontrar qualquer tipo de e-mail ou conversa que pudesse comprometer o Alexandre de Moraes. Tem uma conversa, um e-mail ali com o PT. Eles quiseram manipular para dar vitória para o Lula. É isso que aconteceu, ou foi isso que aconteceu. Era sempre o mesmo modus operandi. Agora a Polícia Federal vai buscar todas essas conexões. E não tem como desassociar isso. Porque, como nós falamos, o modus operandi era o mesmo. Vamos perseguir, vamos encontrar um podre dessa figura e nós vamos massacrá-lo, atacando. Sempre. Seja com as milícias digitais, seja com a BIM paralela, com o gabinete do ódio. Era assim que funcionava. Uma estrutura organizada e pautada. Porque com esses podres, ou com essas situações, o governo Bolsonaro pautava até mesmo a imprensa. Por quê? Vamos voltar para a pandemia. Havia o Ministério da Saúde paralelo. Aquele pessoal, Lanise Yamaguchi, aqueles outros lorpas lá. Eles pegavam informações, sabe-se lá de onde, e brifavam a imprensa. A Jovem Pan, principalmente. E era assim que acontecia o ataque. As intervenções nas rodovias no segundo turno. Surgiu, sabe-se lá de onde, uma informação de compra de votos na Bahia. Anderson Torres solicitou que o gabinete de inteligência do Ministério da Justiça produzisse um relatório sobre potenciais locais de compra de votos no primeiro turno. Houve a interferência para dar vitória para o Bolsonaro. Sempre foi assim. E essa situação agora, desse áudio divulgado, esse áudio criminoso divulgado do Bolsonaro, ilustra muito bem a dificuldade que está para os aliados do Bolsonaro defenderem o ex-presidente. Como que eles vão defender? É a voz do cara. É diferente daqueles áudios do Lula que foram vazados lá sobre do Sérgio Moro. Não tinha nada ali. Agora tem. Máximo uma fala do Eduardo Paes, ofendendo uma cidade, mas nada comprometedor. Cadê a substância? Cadê a prova? Cadê o batom na cueca? Tá aqui. E esse caso da BIM paralela não tem nada a ver com as joias, é um agravante. É mais um elemento da estrutura de ataque às instituições. Como que você defende isso para depois ser refutado 30 minutos depois, causar um constrangimento? Esse é o teu ladrão de estimação. Esse é o teu ladrão de joias. Esse é o cara que usou a BIM para proteger o filho. Não tem jeito. E essa situação torna a candidatura do Alexandre Ramagem completamente inviável. Se ela já estava ruim pela manhã, depois da busca e apreensão para a investigação da BIM paralela e das milícias digitais, agora acabou. Não há mínima possibilidade de ser viável essa candidatura. O cara vai ser preso, talvez antes mesmo do que a gente está imaginando. Houve uma clara obstrução da justiça. Como que ele vai lidar com isso no debate? Como que ele vai se concentrar numa candidatura? É uma perseguição igual o tonto do Eduardo Bolsonaro. Estou perseguindo o Alexandre Ramagem às vésperas da campanha. Tá perseguindo o quê? O áudio do cara propondo um plano para te proteger. Não adianta, essa história de perseguição não para em pé. Porque as provas são contundentes, as provas destroem os argumentos do Bolsonaro e dos filhos dele, de qualquer um. E é melhor o Flávio se preparar, porque nós já estamos falando e cantando essa bola da relação dele com o Chiquinho Brazão, com os locais que estão sendo investigados agora, e nós temos jornalista fazendo essa investigação sobre os imóveis da família Brazão na zona oeste do Rio de Janeiro e Rio das Pedras, onde o Flávio tem lá os seus imóveis. E essa é a relação do Flávio com o caso Marielle. Não que o Flávio seja um dos mandantes ou coisa do tipo. Mas a família Brazão tinha relação ali. E Marielle atrapalhava a expansão imobiliária ali naquela região. E Flávio tem negócio naquela região. Tinha até com o capitão Adriano da Nóbrega, mas por conta da incompetência do Rui Costa, na época que ele era governador da Bahia, o capitão Adriano perdeu a vida. Tiraram a vida dele. E agora? Tem defesa? Tem defesa. Acabou. A situação do Bolsonaro só piora, cara. Só piora. É bom que ele fuja mesmo, vá lá pra Argentina, fique longe. E meu cabelo tá me irritando muito, cara. Tá muito comprido. Eu passei escova antes de passar a pomada, ficou pior.